Nós estamos em 2024 e ainda tem pessoas que pararam de falar com outras, inclusive parentes, por conta das eleições de 2018. Tem gente que até hoje continua trocado de mal. Mas por que será que esse tema tão importante para a nossa sociedade bate no coração das pessoas e faz com que elas parem de se falar? E mais, o que será que a Bíblia fala sobre política? Esse é o assunto do nosso quadro de hoje. Então, prepare aí a sua caneta, prepare o seu bloquinho de notas, ou então o seu bloquinho virtual, e faça essas anotações, porque o conteúdo que eu estou trazendo para você vai trazer paz ao seu coração. Você vai entender de uma vez por todas o que a Bíblia diz sobre esse tema tão importante e vai colocá-lo em seu devido lugar. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento. Estou aqui mais uma vez cumprindo o meu propósito e entregando para você um conteúdo transformador. Aliás, quero dividir com você que eu estou extremamente feliz com esse quadro, O que a Bíblia diz sobre. A gente já falou sobre amor ao próximo, dinheiro, sobre perdão, e agora eu vou falar sobre política. Afinal de contas, nós estamos em meio a mais uma corrida eleitoral no Brasil, nas cidades brasileiras, e eu sei que você deve estar acompanhando de perto, torcendo, feliz por uma vitória, triste por uma derrota. E eu quero te dizer que aqui, no livro das histórias eternas, há muitas informações sobre política, sobre os governantes, sobre o que nós devemos fazer em relação a eles. Uma pergunta que eu te faço: o que você sente quando aquele político que você não gosta, esse aí que você está pensando, quando ele ganhou a eleição, o que você sentiu? Quando o seu candidato foi derrotado e aquele, aí você coloca aí uma palavra, um adjetivo, ganhou a eleição. Não é um sentimento ruim, mas o que você fez depois disso? Você é daquelas pessoas que briga com os outros? Que mantém a sua posição até o final? Que a sua crença política é tão forte que te afasta de pessoas que pensam diferente? Nós vamos falar sobre isso e eu quero que você guarde esses versículos no seu coração para você entender exatamente o que nós devemos fazer. O primeiro versículo que eu quero ler para você está em Provérbios 29, 2. Tá? Provérbios 29, 2, ele diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Está na Bíblia. A gente sabe que é verdade porque muitas cidades, muitos estados, dependendo da sua opinião e do seu direcionamento político, você pode falar: o Brasil está assim, não, o Brasil já foi assim, o país, o governo sofre quando tem um líder que não é justo. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. É verdade ou não é? Coloca assim nos comentários ou não, se você acha que não é. Eu tenho aqui uma outra tradução, eu vou ler para você. Quando o ímpio domina, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Olha só, sim ou não? Uma coisa que a gente precisa entender é o que é política. Tá? Para você não achar que política é só quem concorre às eleições. Não. Política é a arte de governar. Então, muito provavelmente, por mais que você não saiba, você usa política o tempo inteiro. Sabe quando um vizinho se muda para o seu lado, ou então você se muda para uma rua nova, para um prédio novo, e aí você deixa um chocolate, ou então deixa uma mensagem: oi, tudo bem, eu sou fulano de tal, estou chegando para morar aqui num apartamento tal, na casa do lado, queria te dar uma saudação. Isso é a política da boa vizinhança. Quando alguém se muda para perto, você vai lá e fala. Pelo menos assim determina a política da boa vizinhança. Olá, tudo bom? Eu sou fulano de tal. Se você precisar de alguma coisa, um sal, um açúcar, eu estou aqui. Você procura saber quem está se mudando para o seu lado. Política da boa vizinhança. Arte de governar as relações. Marido e mulher, eles travam guerras políticas o tempo inteiro.
Ah, não posso fazer isso porque ela não gosta, eu não posso fazer isso porque ele não gosta. Então, por uma questão de política, de governar a situação para que se mantenha a paz, um abdica do que quer fazer porque o outro não gosta. Isso é política. E o que a gente tem na política eleitoral são pessoas que se candidatam a determinados cargos. No Brasil, a gente vai ter o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, presidente da República. São os cargos políticos do executivo, prefeitura, governo, presidência, e do legislativo, Senado, Câmara, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, né? Então, esses cargos são para pessoas que se candidatam e que disputam as eleições, e essas pessoas polarizam a atenção nessa época do ano e fazem com que irmão desconheça irmão, pai brigue com filho, filho brigue com a mãe, tudo por conta de política. Aliás, se você conhece alguém que parou de falar com uma pessoa próxima por conta de política, coloca nos comentários, conheço. Conheço. Eu quero saber quantos de nós... Se fosse... Eu vou digitar conheço. Quando for para o ar, eu boto conheço lá, porque eu conheço pessoas que pararam de se falar, que eram próximas, que caminhavam juntas, não se falam até hoje por conta de política. Trouxe para o pessoal uma guerra terrível. Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Agora, o que eu quero trazer para você é uma verdade bíblica que é impressionante. A gente sabe, pela prática e segundo a Bíblia, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme, o povo sofre de dor. Agora, olha só o que está aqui nesse versículo. Eu vou ler para você, deixa eu pegar aqui a referência, Daniel 2:21. Eu marquei aqui. Daniel 2:21. É Ele, Deus, é Ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Preste atenção nessa parte. Ele remove reis, estabelece reis. Aliás, a história de Daniel, do profeta Daniel, para mim, é uma das definitivas sobre a forma como eu devo me posicionar quando o assunto é política. Daniel, ele servia a um imperador, a um rei estrangeiro que havia capturado o seu povo. Ele era o escravo que servia no palácio para um rei estrangeiro. Em determinado momento da história, esse império é invadido por um outro império. E um novo imperador mata o então imperador e o comando muda. Sabe o que o Daniel fez? Ele passou a servir o outro imperador. Ele não conspirou para derrubar, ele não fugiu. É impressionante a história de Daniel. Ele continuou cumprindo o propósito dele no palácio do povo estrangeiro. É incrível. E Daniel tinha uma missão, orar pelo povo de Israel, orar pelo fim dessa escravidão, pelo fim do exílio. E Deus foi dizendo para ele o futuro, o que iria acontecer. Daniel não se rebelou politicamente. Daniel não lutou contra o imperador que estava chegando. Daniel não traiu nenhum dos dois. Daniel fez o que Deus mandou ele fazer. E entre as tarefas dele estava servir ao rei. Pesado, tá? Vamos lá. Provérbios 21:1 diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Esse, claro, o rei que teme ao Senhor, que teme a Deus, porque nós sabemos que muitos governantes não temem a Deus. Quando eu falo aqui sobre, na verdade, Daniel fala sobre reis, você precisa entender que naquela época não existia a figura do presidente, do vereador, do deputado. Então, esse rei é a maior autoridade política da época. E a gente adapta para os tempos de hoje, considerando um governante, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos senadores. Eles são essas autoridades. E olha só o que diz aqui. Ele, Deus, é quem muda os reis, Deus é quem muda e remove os governantes
é Deus. Ah, Daniel, mas ficou muito confuso para mim. Ah, é? Eu vou ler agora Romanos 13, versículo 1 e versículo 2. Aqui fica muito claro quem decide quem vai governar uma cidade. Nós vamos às urnas, votamos, você tem que ir, tem que votar, tem que declarar. Mas entenda que acima da nossa decisão existe a soberania de Deus. No final das contas, é óbvio que Deus vai respeitar o voto, não estou falando nada disso. Não estou falando que Deus é contra, nada disso. Deus permite que as pessoas cheguem ao poder. Há inúmeros casos de pessoas que foram talhadas para chegar a um cargo político e nunca conseguiram tomar posse, por diversos motivos. Porque nada escapa à soberania de Deus. Olha o que diz Romanos 13, não sou eu que estou dizendo. O que a Bíblia diz sobre, né? É o quadro de hoje, olha só. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Então, independentemente se você é do lado A, do lado B, do lado B, do lado A, não importa. Está dizendo que toda pessoa tem que estar sujeita às autoridades, subordinada às autoridades. Tem gente que diz, com esse aí eu não vou não, do partido tal eu não quero saber. Ganhou a eleição? É uma autoridade constituída? Olha o que a Bíblia diz, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Você pode protestar, você pode ser contra, você pode não concordar com a direção, com os projetos. Só que a Bíblia diz que nós estamos sujeitos às autoridades superiores. Rebelar-se contra a ordem é antibíblico. Daniel não se rebelou. É forte isso. É forte isso. Quando o povo, na época de Jeremias, vivia também no cativeiro babilônico, Deus falou para Jeremias, ore pela terra, porque a terra onde você está, eu vou abençoar. Caramba, orar pelo lugar onde eu sou feito escravo. A lógica de Deus é completamente diferente da lógica desse mundo. Afinal de contas, você acredita em quem? Em Deus ou na política? Só quero te lembrar que eu não sou contra a política, não sou contra a eleição, não sou contra a urna eletrônica, nada disso. Eu voto, eu exerço a minha cidadania. Só estou te dizendo que a vontade de Deus é a que prevalece. E uma vez que alguém chega lá, chega no poder, a nossa missão como cristão é se sujeitar a essa autoridade. É claro que a gente não deve fazer nada que seja contra a nossa fé em Deus, porque a nossa fé em Deus ela é superior a qualquer ordem humana, tá? Lembra o exemplo de Daniel? Por que ele foi parar na cova dos leões? Porque o rei da época baixou um decreto dizendo é proibido orar a outros deuses que não eu. Foi uma manobra política para que ficasse proibido o culto a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O que Daniel fez? Continuou orando, porque o compromisso dele era com Deus. O nosso compromisso é com Deus. Aí o que houve? Foi para a cova dos leões, morreu? Não. Deus foi lá e protegeu. E esse caso fez com que esse decreto fosse rasgado e todos os falsos profetas foram lançados na cova dos leões. E eles foram devorados. Daniel não, porque Daniel era protegido pelo Deus vivo. Nós devemos nos submeter às autoridades, mas, acima disso, devemos nos submeter à soberania de Deus. Não estou pregando aqui que você deve se rebelar contra o governo, pelo contrário, tem que se submeter. Só estou te dizendo que, se um dia te proibirem de orar ao Deus vivo, o correto é sermos como Daniel. Aliás, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Quando você se submete à soberania de Deus, fique em paz. Ele cuida do seu caminho. Está fazendo sentido para você? Então, eu quero te pedir
Duas gentilezas. Uma para você curtir o vídeo, se você ainda não curtiu, e outra para você compartilhar o link com amigos e amigas, para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo do bem. O que a Bíblia diz sobre política. Aproveita que a hora é essa. Então, o que a gente entendeu aqui? Que Deus constitui as autoridades, os políticos só vencem porque têm a permissão de Deus, que nós devemos nos submeter a eles, tá? Ah, mas eu não votei nele, eu não gosto dele. Se um dia alguma ordem ferir a nossa fé, aí a conversa muda. Aí eu tenho um exemplo de Daniel, tenho um exemplo bíblico. Proibido de cultuar o meu Deus, não, eu vou continuar cultuando o meu Deus. Fora isso, nós vivemos em sociedade. Uma vez que essa autoridade constituída por Deus, e ela também não decide sozinha, né? Você sabe disso. Existe o governo, o poder legislativo, que vai criar as leis, o executivo, que vai executar. Então, vamos lá. Uma vez que há uma lei, a gente tem que cumprir. Ah, eu tenho que pagar imposto? Está na lei? Paga. Ah, não posso mais estacionar aqui? Está na lei? Não pode. É disso que eu estou falando, tá? Para a gente não confundir. Agora, olha isso aqui. A responsabilidade que nós temos em relação aos nossos governantes. Eu já falei que a gente tem que se sujeitar, mas olha o que diz 1 Timóteo 2, 1, 2. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Essa orientação que está no Novo Testamento, ela combina com o que está em Jeremias, quando Deus determina que a gente ore, que o povo daquela época ore pelo território. Eles eram escravos lá. Aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ore pelos governantes, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, por mais que você não tenha votado no candidato que ganhou na sua cidade, no seu estado, no seu país, a Bíblia diz que nós devemos orar por eles. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Você pode torcer para ele perder na próxima eleição, você pode fazer campanha para o seu candidato, você pode fazer tudo isso. Só que enquanto determinada autoridade estiver no poder, a orientação para nós que acreditamos em Jesus Cristo de Nazaré é orar pelos nossos governantes. Daniel, mas eu não consigo, só de pensar no nome daquele fulano. Eu já fico nervoso. Só que foi o Deus Todo-Poderoso que deixou o fulano chegar lá. E a Bíblia nos orienta a nos sujeitar, a nos submeter à autoridade e a orar por elas. Alguém que é realmente temente a Deus, obviamente, vai se submeter à soberania de Deus. Se Deus quis assim, quem sou eu para dizer que não é? Esse é o meu pensamento. Caramba, Deus permitiu que essa pessoa chegasse lá? Nossa, mas ele mente tanto. Nossa, mas ele é acusado de corrupção. Nossa, mas ele é terrível. Nossa, mas ele tem práticas que são abomináveis. Mas Deus deixou que ele chegasse lá. Bem, se Deus deixou, quem sou eu para dizer que não? É assim que eu penso. É assim que eu sugiro que você passe a pensar. Sabe por quê? Isso te ajuda a evitar briga e confusão. Porque tem muitas pessoas que param de falar com familiares, com amigos, com amigas. Às vezes marido e mulher se separam por causa de política. Sabe por quê? Porque um quer ganhar do outro na discussão. A política acaba sendo só mais uma carta na mesa. Agora, quando você entende que Deus é soberano sobre essa situação, você deixa para lá. Ah, mas o fulano ladrão ganhou. Eu falo, não posso fazer nada, Deus permitiu, não fui eu não. Até eu votei contra, mas Deus permitiu. Entende? Que entender dessa forma tira do seu coração um caminhão de mágoa, um caminhão de preocupação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, para finalizar o que a Bíblia diz sobre, e eu sei que você está preocupado, mas Daniel, e o governante que é
ladrão, injusto, mentiroso, que prejudica a população. Eu vou deixar um último versículo aqui. Salmos 72, versículo 4, diz assim: Ele, Deus, defenderá os aflitos do povo e salvará os filhos dos necessitados, esmagará o opressor. Ninguém escapa da justiça. Ninguém. Tá claro? Ele defenderá os aflitos do povo e salvará os filhos dos necessitados, esmagará o opressor. Deus permite que determinadas pessoas cheguem ao poder, e tudo isso está sendo contado, olhado. Deus é soberano. Ele sabe o que é melhor. Aquieta o teu coração, fique em paz, dobre os seus joelhos, ore pelo seu governante para o seu bem, para o bem da sua cidade, do seu estado, do nosso país. Deixa a briga, a desavença política para lá. Não vai te levar a lugar nenhum. Eu nunca vi uma pessoa que xingou a outra nas redes sociais fazer o outro mudar de voto. Nunca vi. Não vai ser você que vai conseguir. Quieta o teu coração. Entenda que Deus é soberano. Ele escolheu os governantes. E Ele te deu a capacidade de ter sabedoria. A sabedoria não está disponível no mundo dos viventes, que é esse que nós estamos. A sabedoria está com Deus. Então, quando a gente pede a Ele, Ele nos dá. Use a sabedoria para tratar sobre política. Use a sabedoria para tratar as pessoas que pensam diferente de você. Peça. E vai ser dado a você. Eu encerro o que a Bíblia diz sobre política hoje com o coração animado, porque eu compartilhei aqui uma verdade, grandes lições do livro das histórias eternas que eu sei que já estão fazendo diferença no seu coração e na sua mentalidade. Coloque em prática o que está aqui. Respeite e ame a soberania do Todo-Poderoso. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca errou a direção, ele sabe de tudo porque ele escreveu a sua história. Deus é o roteirista da sua vida. Confia nele. Continua seguindo na direção que ele te disse. E você vai viver os planos que ele traçou para você. Aquece o teu coração, tira a mágoa, tira a confusão, tira a briga. Aliás, no último episódio eu falei sobre amor ao próximo, eu falei sobre perdão. Fica uma dica para você voltar lá e assistir, porque é muito forte. É muito interessante o que a Bíblia diz sobre perdão. E assim eu me encerro o que a Bíblia diz sobre política, esse quadro maravilhoso que toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, está no ar. Se você quiser me mandar uma dica, uma sugestão de qual deve ser o próximo tema, só coloca nos comentários, coloca Daniel. Eu acho que você devia falar sobre esse assunto, tá? Se você quer ser meu aluno na Nova Influência, a hora é essa. Aqui na descrição tem um link. A Nova Influência é a minha escola digital de comunicação e marketing de posicionamento. Lá você vai aprender a fazer o que eu faço. Como gravar vídeo, como contar história, como se apresentar diante das pessoas, como falar com sabedoria, como vencer os gatilhos emocionais e falar corretamente. Tudo isso está na Nova Influência, já está disponível, são dezenas de aulas à sua disposição. Você pode começar agora mesmo, tá? É só clicar no botão que está na descrição, fazer a sua inscrição, logar e começar a estudar. E a gente vai se falando, tá bom, Flecha? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo, aqui no YouTube, no Instagram, ou quem sabe em algum evento pelo Brasil. Eu te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau!